Queridos, nós estamos aprendendo um pouco sobre transformação de mente e eu vou dar sequência hoje a esse tema, tá bom? E eu mandei uma mensagem agora não sei se ontem ou hoje, acho que hoje, de manhã cedo. Acho que vocês me conhecem, eu mando mensagem bem cedo, né? E lá eu especifiquei que hoje nós vamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo desde o primeiro dia em que eu comecei a falar sobre essa visão, a visão que a gente crê. E hoje nós vamos colocar em prática o exercer da fé. E isso tudo está dentro desse volume de ministrações, transformação de mente pela palavra de Deus. Vamos colocar em prática isso. Você vai aprender junto comigo como que coloca isso de fato em prática. Então é muito importante isso. Isso literalmente, isso mudou a minha vida quando eu aprendi a lidar com isso. A fé que manifesta de fato. Amém? E no decorrer dessa ministração, obviamente, eu vou citando alguns exemplos práticos de como que isso acontece de fato. Tá bom? Então você vai abrir a sua Bíblia, primeiramente em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Como que eu gostaria que toda a igreja tivesse aqui hoje. Se eu estou dando um desabafo agora. Como eu gostaria. Como que essa palavra que você vai ouvir agora, ela é poderosa. E com certeza você não vai sair daqui a mesma pessoa, eu tenho certeza disso. Primeiro que a palavra do Senhor nunca volta vazia, né? Então eu tenho certeza disso. Olha só, Marcos 11, 23 22, né? Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Então se eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na palavra de Deus. Diga assim comigo: se eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na palavra de Deus. 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nessa versão aqui. Vou ficar nessa versão por enquanto. Então, olha só essa última frase. Assim será com ele. Então, se tiver fé. Então, nessa caminhada, eu sempre gosto de especificar assim. Eu aprendi que existe um lugar pronto, diga pronto, um lugar onde está tudo pronto. Eu aprendi isso. E para explicar melhor isso, não tem um lugar melhor do que Gênesis. Vocês que estão acompanhando todas as ministrações, se você lembrar aí, nós aprendemos lá em Gênesis. Você lembra que nós aprendemos os 3 verbos da fé: criar, contemplar, descansar. Depois nós aprendemos o 4º verbo, que é o verbo formar. Mas antes disso tudo, nós aprendemos o
poder que tem a palavra de Deus. E ali em Gênesis, você de fato observa esse lugar pronto. Então, olha que interessante. Primeiro olha em Hebreus 11, 1, 2 e 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Depois disso vai a galeria da fé. Ele vai falando: Abel, Enós, Enoque, Noé, Abraão. É a galeria da fé. Mas vamos ficar aqui no versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Agora, vem comigo em Gênesis, para você entender isso, um resumo rápido. Olha só. Em alguns versículos de Gênesis. Primeiro Gênesis 1, no versículo de número 11. Olha só. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semelhança esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Quem lembra do assim se fez? A terra, pois, olha a terra, Deus falou, e olha a terra obedecendo. A terra obedeceu. Olha só. A terra, pois, produziu relva. Você prestou atenção nisso? Você prestou atenção que a terra obedeceu o falar de Deus? Ou seja, a terra não resistiu, ela obedeceu. Aí diz assim, ela tem que obedecer. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Agora no versículo de número 26. Olha só. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ao 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha só. Aí você agora vai para você entender o pronto. Diga assim: eu vou entender esse pronto. Olha aqui no capítulo 2, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Aí depois no versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Então, no capítulo 1, resumo. No capítulo 1, Deus falou com a terra, e a terra produziu. Deus criou o homem à imagem dele, sim ou não? No capítulo 2, me chama a atenção que não havia ainda nada, não havia homem para lavrar a terra, não havia árvore. Então significa o quê? Que quando diz lá em Hebreus que ele criou o mundo pela palavra,
Ele criou esse mundo aonde? Então Deus criou o mundo no lugar pronto. Diga, Deus criou o mundo no lugar pronto. Então no capítulo 1 ele cria numa dimensão espiritual. E no capítulo 2 manifesta o que? Manifesta todas as árvores, todos os frutos, manifesta também o homem, porque foi formado o homem. Então você entende que existe esse lugar pronto. Eu aprendi esse lugar, como outros homens também de Deus aprenderam e ensinam. Mas eu aprendi com este nome, o lugar pronto. É um lugar espiritual. Então Jesus, quando ele ensina, ele fala que o reino de Deus, ele não virá. Você não vai conseguir enxergar o reino de Deus de visível aparência. Por quê? Porque ele vai estar dentro de vós. Então, esse lugar pronto, ele é espiritual e ele está dentro de mim. Vê se você entende isso. O lugar pronto está dentro de mim. E aí você entende que eu preciso, a Bíblia diz sobre chamar à existência as coisas que não existem como que se já fossem. Então eu vou chamar à existência as coisas que estão aonde? Que estão criadas no lugar pronto. Agora, interessante é que durante a jornada, em Marcos capítulo 11, versículo 23, a gente aprendeu aí, que disse assim, esse texto é muito importante, porque esse aqui é o centro de tudo. Diz assim, ó, em 23, que a gente leu, eu vou ler de novo, ó. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Aí em outras versões diz assim, tudo o que disser lhe será feito. E aí eu pude entender até, uma vez eu ouvindo o pastor Dave Robson, ele chamou de lugar feito, e eu chamava de lugar pronto. E eu tive o entendimento que basicamente os dois são sinônimos, mas eu passei a usar para mim também o lugar feito. Testificou mais no meu coração. Então eu estou dando um testemunho para você. Então eu deixei de chamar de pronto e passei a chamar de lugar feito. Então existe um lugar onde as coisas estão feitas, e isso é o reino de Deus. E o reino de Deus não virá de visível aparência, mas está dentro de mim. Então, dentro de mim existe um lugar feito. E esse lugar é o lugar que vai sempre estar brigando com a minha carne, com a incredulidade. Mas existe esse lugar dentro de mim, esse lugar que as coisas estão feitas, ou que as coisas estão prontas. Então, a vida cristã sua, ela vai depender de quanto você crê nisso. Então, se você crê em Deus, como Jesus começa nessa passagem, ele diz, ó, ao que Jesus lhe diz, tem de fé em Deus. Se eu tenho fé em Deus, eu tenho que ter fé na palavra de Deus. Então não tem jeito de desconectar isso. Eu preciso ter fé na palavra de Deus. Então, agora, tudo é possível, mas eu preciso entender que existe esse lugar feito. E nesse lugar feito, para você entender que é esse lugar de fé, na jornada foi me ensinando a como me comportar e como lidar com isso, porque aí está o princípio da fé. Então, chamar à existência as coisas que não são como que são. Da onde? Desse lugar invisível. Porque esse lugar feito é um lugar invisível.
é o reino de Deus. Então hoje nós estamos aprendendo o quê? Nós estamos aprendendo sobre fé, meu irmão. Então, transformação de mente. E o que você vai fazer? Aí eu vou começar a dar os meus testemunhos. Vamos falar sobre pessoas. Você crê que a sua família é salva? Você crê nisso? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é isso? Então o que eu faço com essa informação divina, com esse entendimento? Isso é a palavra de Deus. Eu pego a pessoa, que é a minha família hoje, ela tem vindo à igreja. Meu irmão é dizimista fiel hoje. Inclusive ele deixou o dízimo dele, não pôde vir porque está numa situação de trabalho, mas ele mandou entregar o dízimo, botou o dízimo aqui. Você viu a minha sobrinha ontem, ela estava ministrando louvor. Mas eu creio que tudo isso, a minha mãe está ali, minha mãezinha. Como que funciona isso? Um dia eu conheci o Senhor Jesus, e na jornada eu fui aprendendo e fui evoluindo no entendimento desse lugar feito. Então eu pego toda a minha família, pego todo mundo, e vou lá e transporto elas para o lugar feito. E o que está dizendo o lugar feito? Que minha família pertence ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o que eu faço nesse lugar feito? Eu vou lá, transporto os meus familiares para lá e tranco. Eu tranco isso. Nada que vai acontecer, o que possa acontecer no mundo terreno, vai mudar isso. Nada pode mudar isso. Eu creio que está feito e está feito. Ou eu creio que está pronto e está pronto. Eu creio que é meu e é meu. Então eu transporto isso para esse lugar feito e depois eu não mexo mais. Agora vem as guerras. Por quê? Porque o mundo vai conspirar contra isso o tempo inteiro. Em todo momento vai haver situações para mudar esta realidade, porque essa é a realidade. O resto tudo é mentira. Mas se você colocou nesse lugar feito, e quando você vai para casa e de repente você vai e começa a olhar naturalmente, 10 espias vão dizer que a terra não é nossa, 2 espias vão dizer que a terra é nossa. Então sempre vai acontecer isso. O que o mundo vai dizer? Que não. Olha lá, fulano de tal, sentado, bebendo, fumando, ou isso, ou aquilo. A realidade do mundo, que é mentira para nós, porque a verdade agora é o quê? O que foi transportado para o lugar feito. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então isso aqui que é a realidade agora. Então está transportado. Então não vai mudar mais. Por quê? Porque eu tranquei isso lá. Eu tranquei isso no lugar feito. Está trancado. Agora vai vir tempestade? Vai, não muda. O que vai acontecer na sua vida? Não vai mudar, porque essa é a realidade. Então eu aprendi isso. Eu aprendi, vê se você consegue me entender. Eu aprendi a pensar assim, para que se manifeste. Então, ao invés de simplesmente eu ficar naquela concordância, mas olha isso, olha aquilo, será e tal, não é isso, porque está trancado no lugar feito e ponto. Então tudo que acontece, eu digo, não, está salvo, está trancado lá, está feito. Então aí nós vamos começando a entender um pouco sobre a fé. Por quê? Porque algo
na minha mente está mudando com relação a isso. Porque o mundo sempre vai dizer o contrário. O mundo sempre vai dizer o contrário. Mas algo está mudando. Porque eu sempre estou fazendo assim, não é isso. A verdade é essa. A verdade é a que eu confessei. Eu confessei que o meu irmão é dizimista fiel e o meu irmão é dizimista fiel. Eu confessei que a minha sobrinha vai ser uma ministra de louvor. Ela pode ser médica, ela pode ser doutora, que agora está fazendo mestrado e não sei o que, na área de nutrição. Mas há muito tempo eu confessei e tranquei isso lá, que o quê? Que ela vai usar o dom, a voz que ela tem para louvar a Deus. E nada vai mudar isso, porque está confessado, está no lugar feito. Como estão entendendo isso? Então, vai chegar a situação onde, infelizmente ou felizmente, a pessoa vai estar no leito de morte, mas ela vai aceitar Jesus. Porque não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito. Está no lugar feito. Essa é a sua fé. Você está exercendo a fé aí. Então é muito mais simples eu pensar dessa forma do que eu ficar aceitando as condições do mundo, que são voláteis e muda toda hora. Então não importa o que o mundo está me dizendo. O que importa foi a ação, a atitude que eu tive. E qual foi a atitude que eu tive? Está no lugar feito. E ponto final. Como estão entendendo? Então isso é a confissão da palavra. Eu estou confessando a palavra. Você pode colocar outras coisas no lugar feito. Pode, ué. Você pode botar a promoção do seu trabalho no lugar feito. Pode. Então, eu gosto de usar sempre exemplos, né? Exemplos que deram certo. Que até o Suede falou assim: você um dia tem que falar ou escrever sobre as confissões que deram certo na sua vida. E eu gosto de dar exemplos. Então, por exemplo, quando aconteceu uma tragédia com relação ao meu trabalho, não aqui, mas quando eu morava ainda no Rio, eu andei por alguns lugares e vim parar em Goiânia. E eu já estava tendo o entendimento desse lugar feito. E eu sabia que eu tinha que recomeçar em fé. E lá na igreja que eu estava, que eu fui ajudar numa igreja, estava tudo super disputado, né? Pastores pregando pelo Brasil e tal. Mas não tinha ninguém disputando para arrumar as cadeiras da igreja. Não tinha essa disputa, não existia o ministério da arrumação das cadeiras. E aí aquilo ali eu falei: esse ministério vai ser o meu ministério. Eu quero esse ministério. Porque eram mais de 1000 cadeiras para arrumar todo domingo. Então, você fica em média aí 2 horas e meia arrumando as cadeiras para o culto de domingo. Você está entendendo? E depois eu passei a limpar o chão da igreja, passei a limpar o banheiro da igreja, e fiquei anos lá fazendo isso. Mas nesse tempo eu tive um entendimento desse lugar feito. E aí eu tenho um currículo para trabalhar, e eu comecei a confessar a palavra nesse sentido. Foi onde tudo começou. Então, qual é a condição? A condição era lá, trabalhando na igreja, lavando o chão da igreja. A condição era arrumando as cadeiras, amém por isso. E era o que eu podia fazer, desempregado. Mas eu comecei a confessar a palavra. E eu comecei a confessar a palavra do seguinte: por exemplo, para me manter em Goiânia, eu precisava ter um salário de R$6.500 por mês, para eu me manter naquele tempo.
E aí eu comecei a confessar, eu comecei a entender esse mistério da fé. E aí eu comecei a dizer: eu te louvo, Senhor, que é a parte do contemplar, lembra? Lembra do contemplar? E eu dizia: eu te louvo, Senhor. Parava, na hora que eu estava arrumando as cadeiras, o Espírito Santo já me tomava naquele momento e fazia: agora é a hora de confessar, não tem reloginho não, é agora, então você confessa. Aí eu parava tudo, ainda arrumando as cadeiras, e levantava as mãos e dizia: eu te louvo, Senhor, porque eu ganho R$6.500 por mês. Eu te louvo, Senhor, porque eu ganho R$6.500 por mês. Preste atenção, eu não estou pregando teologia da prosperidade, tá bom, gente? Eu estou dando um exemplo. O exemplo de você exercer a fé. E é assim. E eu continuei arrumando as cadeiras, mas eu precisava, para me manter, do valor de R$6.500 por mês. E aí de repente eu estava lá, a igreja, eu já estava no final de uma das arrumações. Nesse dia eu estava colocando aquelas juntazinhas que tem no piso, eu estava trocando as juntazinhas lá, certo? Não tinha noção de nada que ia vir pela frente. O que eu sabia era a confissão que eu tinha que fazer, porque aquilo precisava para me manter. E aí o telefone tocou, e na hora que o telefone tocou, uma pastora que estava lá do outro lado, que ela estava orando, fazendo a meditação dela, e o Espírito Santo pegou ela lá e falou assim: aí está a sua confissão. Aí eu olhei, na mesma hora eu larguei as ferramentas, corri porque meu celular estava no altar, peguei o celular, e aí eu atendi. Quem está falando? Eu falei: aqui é o Joey. O Joey, nós estamos com seu currículo, nós somos de Brasília e estamos com um projeto para começar aí em Goiânia, e o seu currículo atende. Como que faz para a gente conversar? Eu falei: ué, eu vou até vocês? Não, amanhã nós vamos estar aí no escritório tal, você pode estar lá às 8 horas da manhã? Posso, é óbvio que eu posso. E aí foi aquela coisa, né? Me empresta um sapato fulano, o outro me empresta uma camisa, o outro me empresta não sei o quê. E aí eu fui igual um Frankenstein: sapato de um pastor, camisa do outro, calça de outro. Mas eu apareci lá e fiz a arrumação do cabelo. O irmãozinho lá atrás levou lá para trás da igreja e... beleza. E aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, tinha 12 gerentes para fazer entrevista. Aí é o que eu estou te falando. O que você fez? Você colocou isso no lugar feito. E fez o quê? Trancou. Acabou. Você entende o trancar? O trancar ajuda a exercer a fé. Trancou. Ou seja, 12 pessoas, a vaga é minha e ponto final. Por quê? Porque o salário era de R$6.500. Então eu sabia que era meu. Porque senão seria 5.500. Senão seria 7.000. Aí eu ia dizer: não é meu, porque eu estou confessando 6.500. E qual é o salário que estava lá? 6.500. Então de quem que era o emprego? Era meu o emprego, ué. É óbvio que era meu. A confissão é minha, não era deles. Por quê? Porque está no lugar feito. Então eu comecei a aprender isso, e eu comecei a exercitar a fé. E aí eu fiz a entrevista, não? Vários outros fizeram a entrevista, e eu fiz a entrevista. E aí aconteceu algo sobrenatural. Aí que acontece algo sobrenatural. Por quê? Porque na entrevista, a única diferença minha para os demais gerentes que estavam lá é que eu tinha sido professor universitário por 1 ano. Então quando eu estava numa outra cidade, para não passar fome, eu fui para dentro de uma sala de aula na universidade. E lá na universidade eu comecei a dar aula. Eu conheci Felipe Lyon. Conheci o pessoal de Manaus que está aqui hoje, que vieram comigo. Será que é esse aqui? Será que é o Fabrício? E aí eu fui dar aula, ganhar R$2.800 por mês, para dar aula de 6 às 10:30 da noite.
E eu chegava em casa, eu perguntava: Senhor, não é isso que eu queria? Por que eu estou passando por isso? Eu não queria dar aula, eu quero fazer a obra, eu quero, né? Por quê? Aí, ao mesmo tempo que você começava a murmurar, o Senhor falava para você: cala a boca, menino, para de reclamar, para de reclamar. Aí eu, perdão, Senhor, obrigado, Senhor, por esse emprego que está me suprindo e tal, né? Aí quando chegou lá na entrevista de emprego, o homem falou assim: ué, tem uma parte aqui no final, em 3 linhas, dizendo que você já foi professor. Eu falei assim: sim, eu professor universitário. Pois é, o nosso projeto ele é pedagógico, é na área de educação, e a gente precisa que seja professor. Aí eu falei: pois então, eu sou professor, ué. Eu tenho que ajudar a confissão, né, irmão? Eu tenho que fazer a minha parte. Aí já é sabedoria de Deus, né? É sabedoria, né? Vou ficar quieto, aí já é sabedoria. É a hora de falar, você fala. Eu falei: então pronto, sou eu? A nós aqui, ó. Aí ele falou: não, é você mesmo, parabéns, você está aprovado. Quando que começa? Amanhã de manhã você já pode comparecer lá no núcleo. No núcleo. Aí eu fui lá no núcleo trabalhar e ganhei R$6.500. E aí eu entendi como é que esse negócio funciona. Tá certo? Então, porque você pode colocar outras coisas lá no lugar feito. Então, se você é cristão, você tem que saber lidar com a fé. Então o justo viverá pela fé. O justo não vai viver pela incredulidade. O justo não vai viver pela murmuração. Porque se você para conversar com muitos irmãos, é murmuração o tempo inteiro. Reclama da vida o tempo inteiro. E não aprendeu a dar graças. Então você coloca lá a sua promoção, então. E começa a chamar a existência as coisas que não existem, como que se já fosse. Então, olha só, mas eu preciso de um ponto de partida. Aí eu não entendia esse negócio de chamar a existência. Chamar da onde, gente? Chamar da onde? Esse negócio tá solto, as pontas estão soltas. Eu fico doidinho quando eu não entendo o negócio. Eu preciso entender. E quando eu não entendo, eu fico doido. Eu preciso entender, puxada. Da onde que eu vou chamar a existência? O que? Da onde? Desse lugar invisível? Não. Aí eu entendi que é o lugar feito, que é o reino de Deus, e isso está dentro de mim, e eu coloco as coisas nesse lugar, que é diferente do lugar da incredulidade, que é diferente do lugar da murmuração. É diferente, porque o mundo está batendo na murmuração ali, reclamação, não vai dar certo, e isso e aquilo, desiste disso, irmão, desiste disso, irmã, para com isso. Você já está lutando por essa causa, já tem 15 anos, já tem tanto tempo, a sua vida parou por causa disso. Para com isso, desiste e tal. Esse é o mundo. Mas você precisa descobrir o lugar que não tem nada a ver com isso. É água e óleo, não se mistura. E esse lugar está dentro de mim, e é o reino de Deus. E esse lugar é o lugar feito. E você chega a ser chato. Que tipo de fé é essa? O Espírito Santo está me fazendo lembrar de coisas. Que tipo de fé é essa? A fé de Estevão, sabendo que ia ser apedrejado, mas permaneceu falando a palavra de Deus. Não muda. É esse lugar que eu estou falando. A fé de Paulo. Naufragou, foi preso, comeu o pão que o diabo amassou, mas você não vê na palavra nenhum momento dizendo, e Paulo retrucando, ou então Paulo apanhando e desistindo, ou então Paulo na prisão
teve a oportunidade de orar, mas aí Paulo e Silas então murmuram na prisão. Você vê isso? Por quê? Porque a fé em Jesus estava trancada dentro deles, não tem jeito de mudar. Meu irmão, quando eu estou falando isso para você, quando coloca as coisas nesse lugar feito, você ultrapassa uma linha que você não volta mais. Acabou, não tem mais volta. Está lá e pronto. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tem jeito de ser diferente? Não tem jeito. Não tem jeito de ser diferente. E aí vai. E aí você vai crescendo, você vai evoluindo nesse entendimento. Até que eu tive, isso vai ficar gravado aqui. Até que eu tive o entendimento que as coisas na minha mente ela tinha que mudar. Eu preciso me acostumar com a manifestação e não com a murmuração. Eu preciso me acostumar com o manifesto da fé, não com o fracasso. Porque qual é a tendência? A tendência é eu me acostumar com as derrotas. Mas a fé não respeita nada disso. A fé simplesmente é. Então, não existe uma evolução da fé. Existe um preparo, mas ela não evolui. Ela é e pronto. Ela é. As coisas em mim é que tem que mudar. Mas a fé ela é. E pronto. Então esse lugar feito, você coloca as coisas lá. Então essa transformação de mente. E aí você vai aumentando. Então, para eu poder ajudar alguns irmãos, nesse tempo minha família não estava aqui. Minha família não estava aqui. E eu soube das notícias de como estava lá no Rio de Janeiro a minha irmã. O meu irmão estava na Venezuela passando apuros de vida, não conseguia sair. E eu ficava assim, como que eu vou ajudar? A minha irmã, ela está em depressão em casa, num quarto escuro lá no Rio de Janeiro, triste. Não saía de dentro do quarto de jeito nenhum, porque não conseguia nenhuma oportunidade de ela mostrar o talento dela. E as notícias chegavam para mim. E meu irmão podendo morrer a qualquer momento em uma outra nação, nem enterro ia ter. Esses que você vê passar aqui. E eu falei, só tem um jeito de ajudar. Eu preciso ganhar mais. E aí eu fiz matemática. Eu falei, para ajudar eu tenho que ganhar tanto. E aí foi o início de tudo. Das coisas que aconteceram depois. Por quê? Porque eu cheguei e tirei uma força, com certeza foi do trono. E aí eu comecei a confessar a palavra. Eu disse, eu ganho 20 mil reais por mês. Hoje eu não ganho mais, mas por opção. E aí eu comecei a chamar a existência. Coloquei no lugar e fiz o quê? Tranquei. Acabou. 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 É isso e pronto. Então o que acontece? Todo o universo vai conspirar para que isso aconteça. Tudo em volta vai começar a conspirar para que isso aconteça. As maldições vão se transformar em bênçãos. E eu comecei a confessar.
E aí eu parava. Aí eu não parei com as cadeiras, eu continuava trabalhando, mas eu continuava com as cadeiras, eu continuava trabalhando e continuava com as cadeiras, continuava trabalhando e continuava com as cadeiras. E eu aprendi aí que na hora do almoço todo mundo ia almoçar. Eu achei uma pracinha do lado do trabalho, lá naquela pracinha. Eu falei, essa praça aqui é boa pra gente dar umas voltas nela, né? É essa praça aqui. E eu rodava aquela praça com a mão pro alto e todo mundo passando de carro pra cima, pra baixo. Tá aquele doido lá com a mão pro alto agradecendo os 20 mil reais por mês que eu ganhava. E aí o projeto acabou. O meu nome ficou bem. Depois de alguns meses começou a segunda fase do projeto com outra empresa, que já era uma empresa aqui de Goiânia. Essa empresa, os políticos falaram de mim para essa empresa, e a empresa me procurou. Aí já foi assim, já me botou na mesa, falou assim, o projeto vai começar, a gente precisa de você. Tem gente querendo que você trabalhe aqui porque você fez um bom trabalho e te recomendaram. E aí ele perguntou para mim assim: quanto você quer ganhar por mês? O que você acha que eu respondi de pronto? E ele falou, aqui está o contrato, assina. E aí eu esperei passar o primeiro mês. Quando eu olhei na conta, eu olhei aquele 20.000, eu falei, rapaz, é bem distante dos 6.500, né? Caiu. Joelma, arruma suas coisas, pode vir. Minha irmã, acabou o sofrimento. Acabou a depressão. Você vai ser alguém. Você vai trabalhar. Você vai ser reconhecida, mana. Agora vamos atrás do outro. Procura ele, Venezuela dentro. Cadê? Onde é que está? E procura, e procura, e procura. Achamos uma tira, 65 quilos. 1,82 m de altura, sem dente na boca. E o dinheiro estava lá na conta, não toquei no dinheiro, porque ele tinha um propósito inicial. A passagem custou 6.500 reais para trazer. Pode comprar a passagem. E como é que compra? Compra à vista. E ele ainda trouxe uma família de lá para ajudar. Mas o que eu estou querendo dar meu testemunho aqui, com essa extraordinária chave espiritual, a confissão da palavra, botou em prática todos os ensinamentos que eu tive, tudo aquilo que eu aprendi. Faltava alguma coisa. E aí quando eu aprendi a confissão da palavra e aprendi o lugar feito, aí sim a vida mudou. Então o meu diploma é importante, tudo era importante, mas parecia que nada fazia sentido. Por mais que eu tivesse experiência, nada fazia sentido. Então a fé não respeita o meu diploma. Ela não respeita nada disso. Porque os outros que estavam lá, eles tinham doutorado, eles tinham mestrado, eles tinham tudo, e eu tinha graduação e uma pós. Então eu estava muito distante deles, a nível de educação. Mas é a mim que eles preferiram. Agora, por quê? Porque estava trancado no lugar feito, e não tem opção a não ser que manifeste. Não tem. A fé não
não te dá a escolha, ela manifesta e pronto. Ela não tem tipo assim, ou não vai dar certo, ou isso, não tem opção. Simplesmente ela vai lá, empurra o que está no invisível e traz para o visível. Por quê? Porque é a função dela fazer isso. Agora, para isso você tem o espírito indesistível. E o espírito indesistível que você tem, que você nasceu de novo, você tem essa nova natureza. Esse espírito indesistível está aí para quê? Para você não desistir da confissão. A cruz, ela vai também alcançar a sua família. Vai alcançar. E aí vai, meus irmãos. E aí vai. Aí veio empresa. Aí eu peguei a empresa, coloquei lá só um papel, né? Peguei, coloquei ela lá, tranquei ela lá, contemplei ela lá, deslumbrei ela lá. Ah, como é bom. Olha como é bom a empresa. Olha como é bom o negócio. Olha como é bom. E viu que é bom. E o que a empresa, o que aconteceu? A empresa se manifestou. Pode não ser mais minha hoje, porque por opção eu também saí, porque chegou o tempo da igreja na minha vida. Mas não tem saída. Do lugar feito que está em você vai se materializar. Mas eu preciso ser indesistível na minha confissão. Indesistível. Então eu vou só repetir essa parte final para ver se você entendeu, que hoje é um ensinamento. Quando você fala do lugar feito e tranca, muda a forma de agir. Porque quando vem uma tempestade, você sabe que está trancado lá e está protegido. Entendeu? Não tem como entrar nesse lugar e desfazer aquilo que está feito. Por quê? Porque está feito, Então o que está feito não se desfaz, não vai se desfazer, porque você colocou lá. Então se vem tempestade, se vem tribulação, não importa. Não importa, porque está no lugar feito. Você colocou lá. E na medida em que você vai relacionando com Deus, outras confissões vão vindo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que vai te dando essas confissões. Então era necessário eu ganhar aquele valor para trazer a minha família, ajudar a minha família, para eu começar algo. Eu não poderia começar pelos próximos sem começar pela minha família. E eu comecei pela minha família. E agora sim, eles estão liberados para seguir individualmente. Mas naquele momento eles precisaram de mim. E o que eu tinha, eu não tinha dinheiro. Eu tinha a chave. A chave. E a chave é comigo no meu bolso. Eu tranquei e coloquei aqui, ó. Não adianta. Nada muda o que eu confessei. Nada. Nada vai mudar o que eu confessei. É chato. Nossa, é chato, né? Você sacode que você. Obrigado, Senhor, porque eu ganho 20 mil. Dentro desse episódio aconteceu uma coisa muito triste. Um dos amigos meus, um senhor que eu o adotei na velhice, ele aposentou, a família dele abandonou ele lá na terra dele. E aí ele tinha doutorado, tinha estudo e tal. Ele era compatível com a vaga que precisava para a liderança da empresa, porque o diploma dele era muito forte. E nós nos conhecemos. E ele olhou para mim: menino, você
trabalha, e eu já estou aposentado. Eu sou professor aposentado de matemática, economia, tem livro disso, livro daquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então você precisa de mim, eu preciso de você. Vamos fundar a empresa? Bora! Bora! E aí fundamos a empresa. Aí eu comecei a ver a empresa que eu tinha colocado no lugar feito. E as coisas vão começando a convergir para isso. Não é a empresa que fica atrás de pessoas para que aconteça. São as pessoas que começam a vir para que a empresa aconteça. É diferente. Quando você não tem essa certeza que está nesse lugar fechado, você que fica atrás de todo mundo para fazer o negócio acontecer. Mas pela fé, e você coloca nesse lugar feito, são as pessoas que começam a se anexar a você para que aquilo manifeste. Porque está na tua mente. Está na tua mente. Tudo vai acontecer com a transformação da sua mente. E aí esse senhor que eu comecei a levar em casa, ele gostava de pitar um cigarro, né? Um maço. Tadinho. Mas ele, e eu ali, falando de Jesus para ele e tal, e ele chegou a vir na igreja. Aí no final ele falou: tava bom, mas o pastor grita muito. E a gente ganhou uma amizade. E aí um dia, a empresa já tinha tomado forma, as coisas já estavam acontecendo. E deixa eu te falar, desde o dia que a empresa tomou forma, não deixou até hoje de receber ataques. Mas só que eu aprendi que porta que Deus abre, ninguém fecha. Só Ele fecha. Então dentro de mim eu estou em paz. Por que eu estou em paz? Porque se fechar, foi Ele. Eu aprendi. A palavra salta em você. Porta que Deus abre, ninguém fecha. E as notícias, ataques. Aí lá dentro de você, ela saiu daquele lugar que está feito, e aquele lugar fala, e fala com você dizendo assim: do mesmo lugar que está essa empresa no lugar feito, é um lugar que sai a voz de Deus. E nesse mesmo lugar a voz de Deus fala assim: meu filho, porta que eu abro, ninguém fecha. É a voz da fé. Mas e Satanás, sabendo de tudo que está acontecendo, vai desistir? Não vai desistir. Então, não sei como, mas aquele velhinho descendo a escada, ele tropeçou, caiu. Isso tudo acontecendo dentro do trabalho, e eu vi ele caindo. E ele tinha subido para dar uma notícia de uma pesquisa de satisfação que foi a maior que a gente já tinha alcançado. E ele feliz. E aí na volta ele cai, tropeça e sai rolando a escada. E depois nós tentamos ajudar para que ele resistisse, mas ele faleceu. Aí o meu amigo faleceu. E aí o único sentimento que vem é o quê? Para. Mas se para, mais de 3.000 desempregos. Então esse é um mundo
Nós não vamos conseguir impedir que essas coisas aconteçam. Mas eu preciso estar no mesmo lugar de Estevão, sendo apedrejado, olhou e viu Jesus. É indesistível a fé dele. Eu não vou recuar por causa das pedradas. Eu não vou recuar por causa das circunstâncias. É ruim? É ruim. Mas o Espírito que eu recebi, o Espírito de adoção que eu recebi, ele é indesistível. Então às vezes eu vejo muitos irmãos, que eu chamo de meninos, eles não têm nem noção o preço que é pago. Então você precisa entender o lugar feito e começar a se relacionar com esse lugar feito. Então a fé é isso. Fé é você transportar as coisas para lá e começar a relacionar com esse lugar, independente. Então, no meio do caminho, onde que foi que você desistiu? No meio do caminho, onde foi que você de repente se acomodou? Né? E é isso, irmãos. Você vai colocar coisas lá dentro. Isso está dentro de você. Então você, repetidas vezes, eu agora estou passando por uma situação que repetidas vezes eu estou dizendo: eu não tenho pedra no rins. Obrigado, Senhor, porque as pedras foram expelidas. Porque o médico disse que não dá para fazer cirurgia nessas pedras não. Eu falei, mas também não vai, porque elas vão sair, ué. E aí eu começo repetidas vezes falando que eu não tenho pedra no rins, eu não tenho pedra no rins, eu não tenho pedra no rins. E a dor está dizendo outra coisa. A dor está dizendo, você tem sim, olha aí a pedra aí, ó. Olha a dor. Aí eu fiz um exame em março e fiz um outro agora. Ela percorreu o caminho e está na pontinha para fazer assim, ó. Falta bem pouquinho. Ou seja, ela vai sair. Por quê? Porque eu coloquei isso lá no lugar feito e não tem chance para ela. Ela vai ter que ser expelida. Ou melhor, ela já foi expelida. Ela já foi. Então não tem jeito de você declarar uma coisa repetidas vezes sem que você creia nisso, irmão. Não tem jeito. Tem jeito. Então nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar com um texto. Vamos abrir aqui comigo em Marcos 5, 25, 34. Marcos 5, de 25 a 34. Antes de eu falar sobre isso, esse lugar feito, irmão, ele é assimilado no teu cérebro. Você assimila ele no teu cérebro. Então, quando eu falo de repetidas vezes, isso não é nenhuma macumba espiritual ou macumba gospel não, entendeu? Isso é fé. Então o que é isso?
Quando você fala isso, você assimila no teu cérebro. Então, preste atenção numa coisa. Quando você lê um texto, vamos botar um texto de 3 linhas, um versículo, que você nunca tinha lido antes. Aí você lê. Você conseguiu assimilar de primeira? Não. Você guardou algumas palavras, mas não assimilou. Aí você lê de novo. Já ficou melhor, né? Aí você lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo. O que vai acontecendo? Você vai assimilando. Você vai se tornando aquilo. O teu cérebro vai se acostumando com aquilo. Você assimila aquilo no teu cérebro. Isso é confessar a palavra. Então se ele levou sobre si todas as suas enfermidades, então ele levou sobre si. Você assimilou isso. Pronto. Está feito. Então, quando você lê o texto várias vezes, você vai assimilar aquilo. Vai assimilar aquilo. Até que você começa a crer com o coração. Então você crê com o coração e fala com a boca. Então aquilo vai se tornando uma verdade dentro de você. Vai se tornando uma verdade. E a sua alma vai começando a crer naquilo, a acreditar naquilo, que aquilo é a única verdade, não tem outra. Você é curado e pronto, você é curado. Você é próspero, pronto, você é próspero. Amém? Então vamos ler o texto. Marcos 5, 25, olha só. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Então aí você já conhece a passagem. Mas olha o que ela dizia. Olha o que ela dizia. Isso é importante isso. Olha ela declarando a palavra. Olha ela confessando a palavra. Olha o que ela dizia para ela mesma nesse lugar feito. Nesse lugar pronto. Está feito. Está pronto. Então, ela dizia algo que não era para convencer Deus. É para se convencer. Porque Jesus já estava lá. Jesus já é a cura. Então ela não precisa convencer Jesus, porque Jesus exala poder, exala a cura. Então ela tinha que se convencer. Então o que ela dizia para si mesma? Olha, se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada, sararei. Porque ela entendeu. Então, isso que aconteceu com a denominada mulher ex-enferma, a mulher ex-enferma, acontece com cada um de nós, acontece com você. Então, existem relatos e relatos e relatos pelo mundo, de pessoas que estão sendo agraciadas pelo poder que existe na confissão da palavra. Você começa a entrar numa rotina de confessar a palavra, e não desista. Não desista. Seja a sua família, seja seu negócio, seja seu ministério, e você vai ver onde você vai chegar. O fato é que a religião não vai nunca ensinar isso para você. Porque se você aprender isso, você vai ser liberado.
E o foco da religião é trazer você para ela, é segurar você, é tornar você dependente dela. Então só aqui que cura, só aqui que liberta, só essa igreja consegue, só o pastor com oração poderosa que vai libertar você, ou que vai fazer isso, ou que vai acontecer. Mas não é. Então ensinar isso é você viver liberado, é você viver livre. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E você precisa ter liberdade para expressar a fé. Então nós estamos dando uma aula hoje sobre confissão da palavra. E eu preciso me acostumar com isso. Eu preciso me acostumar em que a minha confissão ela manifesta. Ela demora um tempo, pode demorar ou pode ser imediata, não sei. Mas eu preciso acostumar que vai manifestar. Então, em um determinado momento, eu começando a orar em casa e tal, aí o Espírito Santo já colocou em mim. E aí o que eu falei, o que eu tenho ensinado para nós, que o Espírito Santo me ensinou, que no lugar de intimidade será revelada a minha identidade. Não é isso? E no lugar de intimidade, aos pés do Senhor Jesus, aos pés do Senhor Jesus, você passando esse tempo com Deus, não importa a hora, mas você tira o tempo e não tem jeito, porque a gente está querendo, muitas vezes a gente se achega aos pés do Senhor para a gente receber algo, porque nós estamos precisando de algo. Mas aí entra a adoração, porque a adoração me faz relacionar com Deus, não porque Ele vai me dar, e simplesmente porque Ele é santo, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele é soberano, e que eu dependo dEle, eu preciso do amor dEle, não é pelo que Ele vai me dar. Então aí eu já começo a romper a religião, porque a religião me ensina a relacionar para eu receber. Eu preciso receber, por isso eu relaciono. Eu vou lá e eu sou aquele pedinte, eu me relaciono só no momento em que eu preciso. Então, nesse contexto, eu nunca vou saber quem eu sou em Cristo. Agora, quando eu sou um adorador e me disponho, não é uma coisa forçada, é uma necessidade. Eu tenho necessidade, igual o peixe precisa de água. Você coloca lá o peixe, tira ele do aquário, põe ele, se bate todinho. É isso. Eu preciso desse oxigênio que é Jesus. E isso é adoração, é um estilo de vida. Não é mais uma obrigação. Eu amo fazer isso. Não é mais uma obrigação ter que acordar domingo e vir para o culto para fazer comunhão. Eu amo fazer isso. Não é mais nenhuma obrigação eu acordar de madrugada e orar. Por quê? Porque eu quando eu acordo, a primeira coisa que vem, vambora adorar. Então, não tem, o sono não me vence, porque o prazer é maior. O prazer de ir lá aos pés do Senhor é muito maior do que dormir. Então levantar um pouquinho antes para mim é satisfatório. Então nesse lugar, quando você entra nesse lugar, meu irmão, o que vai acontecer? Vai ser revelado, porque Jesus vai revelar quem é você. Vai dizer: eu preciso de você aqui, Paulo, eu preciso de você aqui. Ele vai abrir para você, vai rasgar o véu para que você olhe, você se veja. Aí você se espanta e fala assim: eu sou isso aí? É você. Deixa eu mostrar para você quem você é. Deixa eu mostrar para você por que eu criei você. Deixa eu mostrar aqui como é que eu te formei, quem é você. Aí você se vê. Então no lugar de intimidade, você vai se ver. Você vai se ver. E aí, e a partir daquele momento, essa vai ser a minha confissão.
Você entende? Você entende? Os 6.500, os 20, a empresa, tudo isso foi manifestação da fé. Porque se tiver fé, não é ele que vai ter fé, sou eu. Então tudo é possível para quem tem fé, para quem crê. Então eu manifesto aquilo que eu coloco no lugar feito e pronto. Mas chegou um momento da minha vida que eu descobri algo maior, o plano maior de Deus na minha vida. E ali naquele lugar ele falou comigo, e falou, e exalou, e falou profeticamente, numa voz audível em português, e disse para mim: oh, você é José na terra. E abriu a cortina do tempo e me fez me ver em 15 anos no futuro. E eu tive um êxtase e pude me ver um pouquinho gordinho. E fechou a cortina para mim. Eu cheguei no trabalho no outro dia. Tá tudo bom, tá, pode fazer isso aí também. Não, tá tudo tranquilo. Não, não, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Não, mas você está aceitando tudo. Hoje eu vou aceitar tudo mesmo. Deixa passar para amanhã. Amanhã você conversa comigo, ou semana que vem você conversa comigo, porque eu vi algo poderoso. E essa passou a ser a minha confissão. Então o que eu fiz? Deus falou comigo, Deus me revelou, eu peguei essa identidade. Olha a evolução, 6.500, 20, empresa e tal. Agora quem eu sou em Cristo Jesus? Ele falou comigo, eu falei, mas é o seguinte, eu estou falando para você quem você é, mas não sou eu que vou manifestar, é você. Porque se tiverdes fé, se tiver fé, tamanho de um grão de mostarda. Quem? Ele ou eu? Eu. Então ele me revelou quem eu sou. Agora o que eu fiz com isso? Fui lá dentro, no lugar feito, e tranquei. E agora, meu irmão, pensa no chicote. Para quê? Para você destrancar. Mas não vou destrancar. Por quê? Porque o Espírito que está em mim, eu fui vivificado, meu Espírito foi vivificado, e eu me tornei, diga assim comigo, eu me tornei uma pessoa indesistível. Esse é o espírito dos 2 espias. Esse é o espírito da fé. Amém? Você podia aplaudir o Senhor? A gente vai ceiar, e essa história ela é muito bonita, sabe? A mãe, ela teve um filho que ele tinha as pernas mirradas, né? E aí todo dia ela ouviu a palavra da fé, e ela começou a puxar a perninha da criança toda noite. Ela fazia assim com a mão. Isso é o testemunho dela. Fazia assim com a mão. E a criança foi o quê? Foi crescendo. Ela aprendeu a tocar piano, a criança. Ela era levada no lugar do piano e tocava o pianinho. Muito bonito. Mas ela precisava que alguém fosse lá na cama, pegar ela e levar lá na sala, no piano. Então tinha um percurso, porque era uma casa de 2 andares. Então era impossível a criança tocar piano sozinha, sim ou não? Mas aí a mãe, todos os dias, insistentemente, o que eu estou querendo dizer? O espírito indesistível. O espírito indesistível. A mãe, ela fazia a mesma coisa. O pai não, mas a mãe fazia. E um dia, a criança já estava com seus 13 anos de idade, uma tocadora de piano exemplar. Na madrugada,
casa começou a tocar uma música num piano. E correram o casal. Quando chegou lá, a criança sozinha estava sentada no piano, tocando músicas. Como que se deu isso? Perguntou a mãe. E o filho respondeu: o Senhor Jesus deitou comigo na cama, pegou na minha mão e me ajudou a me levantar, mamãe. E aquela criança foi curada. Por quê? Porque a mãe colocou aquela criança no lugar feito e trancou. Então como que você vai exercer a sua fé? Eu não sei. Então essa cadeira que está aí do seu lado é a cadeira daquela pessoa que aparentemente é impossível de se converter. Então começa a separar essa cadeira. Eu estou dando um exemplo. E diga: essa cadeira é de fulano. Fulano vai sentar aqui. E um dia você pode se surpreender, porque você vai colocar fulano lá e vai trancar no lugar feito, no lugar de fé. Não é um lugar de imaginação, é um lugar de concretização. E você pode estar no culto e de repente aquela pessoa pode entrar e sentar naquela cadeira, porque você colocou ela lá. Amém? Então, meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Vamos servir a Santa Ceia. Mas hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a transformação de mente e o poder da confissão da palavra. Essa chave poderosa, essa chave extraordinária. Vamos servir a ceia. Os irmãos podem vir aqui, quem vai ceiar pode pegar o cálice, o pão e voltar para o seu lugar. Amém?
Vamos agradecer ao irmão Felipe Saraiva e a sua esposa por essa mesa linda. Obrigado. Jesus fica feliz. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Levante o pão, por favor. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Tomai. Estamos fortalecidos para mais uma jornada, mais uma semana de vitória. Irmãos, vai ser ministrado o louvor. O que eu estou fazendo? Até tem algumas pessoas que estão visitando a gente. Nós estamos começando uma igreja família, uma igreja desprendida de religião, uma igreja que vive pelo poder do Espírito Santo, que está entendendo a graça, entendendo a cruz de Cristo. E é assim que nós queremos ser conhecidos, como uma igreja que anda pela graça de Deus. E o que eu estou fazendo, eu quero agradecer a vocês por estar confiando nesse trabalho, porque nós somos poucos, por você estar acreditando no que Deus está fazendo por meio da minha vida. E eu sou muito grato por isso. E hoje eu estava aqui porque nós estamos aqui. Você também tem as suas batalhas, e não é fácil. Você sabe que não é fácil. Você está firme, você viu o pastor pregando uma palavra de fé e tal, mas eu sei das minhas batalhas. E eu estava sentado ali e o Espírito Santo, ele me tomou e me encheu de um amor, de uma gratidão, de uma paz muito grande. E aí eu olhei assim, os músicos tocando, e aí ele: tá vendo? Fique grato, olha lá,
eles estão me adorando. E olha a felicidade deles. Eu falei assim, mas é para fazer o quê? Ir para lá e abraçar todo mundo? Agora eu não posso abraçar. E eu sou muito grato a vocês. Muito grato. O mesmo abraço que eu dei na irmã Rosária, eu dei em todos vocês. Obrigado. Porque eu estava como Marta, sabe? Fico olhando para ver se fulano está vindo, Beltrano está chegando. Cadê Beltrano? Cadê fulano? E aí você esquece do que Deus está fazendo. E aí você fica. E aí você vai vir no culto. Você vem hoje. Você vem hoje. Me perdoe, irmãos. Eu sou falho igual a vocês. Eu quero ver a obra de Deus, sabe? Eu quero ver a obra de Deus. Eu só quero ver a obra de Deus. Só fazer a obra de Deus. E morrer por Jesus. Esse é o meu projeto de vida a partir de agora. Qual é o seu projeto? Morrer por Jesus. Eu estou largando tudo, entregando tudo para os outros. Quero saber. Eu não quero mais. Eu não quero, cara. Não quero. Não quero. Às vezes o que tem valor para os outros não tem mais valor para você. E o mundo apodreceu de uma forma, de uma hora para outra, que eu não consigo explicar. Apodreceu, simplesmente apodreceu. E aquele cara que estava conquistando e tal, abre aqui, abre ali, e de repente o Espírito Santo me manda parar, e eu estou naquele processo de parar. E aí você às vezes, e o Espírito Santo tem me dado um entendimento, se alegre com aqueles que estão. Porque assim é o propósito de Deus, o plano de Deus. Você idealiza algo, pensa que é aquilo, e aí junta aquelas pessoas, e você pensa, esse aqui é o povo que vai. E aí você, esse é o povo que vai, e não é ninguém daquele. Não é ninguém daquele, ninguém. Traz todo mundo diferente, cara. Todo mundo diferente. E eu sofri para entender isso. E hoje eu entendi. Hoje eu entendi. Então, do fundo do meu coração, obrigado, tá bom? Obrigado, porque tem gente aqui que não faltou nenhum domingo. Nenhum. Nós abrimos dia 6 de junho. Já passaram mais de 4 meses. Ou fazem 4 meses, não sei. Não sei nem que dia é hoje. Então faz 4 meses. Fazem 4 meses.
Então, meus queridos, muito obrigado. Tá bom? Obrigado, Jesus. Obrigado, meus irmãos. Nesse clima vamos adorar mais um cântico. Amém? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mim, é morrer, proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa Até domingo que vem. Boa semana para você. Amém?